Você assiste agora Alego News. Boa noite. A Assembleia Legislativa de Goiás anuncia medidas de prevenção ao coronavírus. E o governo informa o número de casos em Goiás e o plano de contingência adotado pelo Estado. CPI da Enel entrega relatório final da comissão aos Ministérios Público Estadual e Federal. E na Semana da Mulher, a TV Alego traz mais um depoimento especial. É agora, no Alego News. Vetos da Governadoria do Estado foram apreciados hoje durante reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A CCJ desta quinta-feira conseguiu esgotar o pacote de 10 vetos da Governadoria. Em seguida, durante os debates, alguns parlamentares reclamaram da demora na tramitação de matérias. Entre elas, um decreto legislativo que anula os efeitos de um outro decreto do Executivo que cria alíquotas diferentes de ICMS para micro e pequenos empresários. O que eu estou aqui cobrando? Para que nós possamos votar esse decreto legislativo que suspende um ato administrativo do Poder Executivo, do ex-governador Marconi Perillo, que instituiu indevidamente esse DIFAL. Tá? E assim não ficar esperando uma decisão do Poder Judiciário. Tá? Que é de forma bem clara. Esse imposto não tem previsão constitucional, nós temos aí vários fundamentos pela sua inconstitucionalidade, então estou cobrando isso. Os protestos se intensificaram após alguns parlamentares cobrarem o retorno de uma PEC que converte os agentes penitenciários em policiais penais. Nós temos que acelerar esse projeto, porque é um anseio da categoria a valorização. É um dos poucos estados que ainda não regulamentaram essa situação. Então nós pedimos aqui a tramitação rápida do projeto e o relator Álvaro, o deputado Álvaro Guimarães, a gente trouxe aqui o sindicato com um agregado, um adendo e para que a gente faça no projeto alguns pontos. Ele vai apresentar no voto dele. Espero eu que o líder do governo acate o nosso projeto e coloque em votação o mais rápido possível. Apresentada em outubro do ano passado, a proposta não retornou para a deliberação da CCJ desde que o deputado Bruno Peixoto pediu vista e diligência. O recurso aqui não é para o plenário, é para a mesa. O senhor tem que dar solução aqui. A CCJ resolve os seus problemas aqui. Não tem nada. O projeto está no plenário, o projeto está aqui. Respeito o deputado Major Araújo. Ele faz o papel dele, eu devo fazer o meu enquanto líder. Cada um com o seu papel. Se ele não acha que está satisfatório o meu papel, sinto-me elogiado, que vem da oposição. Se a oposição está insatisfeita, é porque meu papel está sendo correto. Em relação aos projetos, todos esses foram enviados à Procuradoria, não seguro nenhum projeto. Está aqui o auxiliar da CCJ, está aqui a NEL e também a Scarlett que nos auxiliam. Nenhum projeto deve ficar na gaveta. Pelo contrário, todos devem ser movimentados. Agora, eu não posso obrigar que um parecer saia de um dia para o outro. Se o fizer, extremamente competente a nossa Procuradoria e aguardo. Em relação à presidência, deputado Major Araújo, conforme está no regimento, é a presidência que pauta, não o líder do grupo. Relator do texto, o deputado Álvaro Guimarães, que presidiu a CCJ, informou que a PEC deve voltar em breve à pauta de votações. Certamente, até terça-feira, aí eu vou estar entregando esse relatório. Não vou dizer para você qual vai ser o meu relatório, mesmo porque agora que eu vou debruçar para poder analisar, juntamente com a minha assessoria jurídica, o que é que eu vou dizer através desse relatório. Parlamentares que integram a CPI da Enel entregaram hoje ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal as cópias do relatório final produzidos pela comissão. Os detalhes amanhã no Bom Dia Alego e também no Alego News com reportagem. E na sessão ordinária desta quarta-feira, o assunto coronavírus
dominou as discussões. Veja na reportagem. A sessão ordinária desta quinta-feira foi dominada pelo assunto coronavírus. Vários deputados subiram à tribuna para alertar sobre a gravidade dos efeitos do Covid-19 e os riscos da pandemia já reconhecida pela Organização Mundial de Saúde transformar o sistema de saúde pública de Goiás num caos. O deputado Cláudio Meirelles distribuiu máscaras e álcool gel no plenário. Eu percebo que muita gente, até as autoridades, de Goiás, estão esperando a doença chegar, abalar a família goiana, vindo a óbitos muita gente, para que depois as medidas sejam tomadas. Eu acho que está morrendo gente no mundo inteiro, e a doença chegou nas nossas portas. Nós temos que começar a prevenir. Outros parlamentares lamentaram que mesmo o Estado já tendo registrado 3 casos de contaminação pelo vírus que está assustando o mundo, em Goiás, o prefeito de Goiânia tenha tratado o assunto de um jeito considerado equivocado pelos deputados. O que demonstra que o prefeito quer lavar as mãos, não quer realmente cuidar da saúde pública. A saúde aqui, nós não estamos preparados, como Goiânia, nem mesmo o estado de Goiás, para receber o pacientes do coronavírus. Eu acho as ações ainda tímidas. Infelizmente, também não é só o prefeito que não está preocupado. Tem mais gente aí que realmente não estão nem aí para os danos que um vírus desse chegando em Goiás possa causar. Várias medidas determinadas pela mesa diretora entram em vigor e vão mudar a rotina do plenário a partir da próxima semana. As sessões especiais serão suspensas e o acesso de assessores será restrito a um número estritamente necessário para evitar riscos de contaminação pelo coronavírus. Já na sessão desta quinta-feira, a galeria ficou vazia. E logo após a sessão, os diretores da Alego se reuniram no gabinete da presidência para discutir sobre as medidas adotadas pela casa. O repórter Cid Ramos traz mais detalhes. O mundo está paralisado diante dessa situação de coronavírus, uma pandemia que assusta o mundo inteiro, e aqui na Assembleia Legislativa a situação não é diferente. Os diretores da casa estiveram reunidos hoje para discutir medidas que foram adotadas pelo presidente da casa com o apoio da mesa diretora. Nós vamos conhecer agora, conversando com 3 dos principais diretores aqui da Assembleia, sobre essa situação. Primeiro, o responsável pelo departamento médico, que é o doutor Marcos Nogueira. Doutor Marcos, quais são as medidas que devem ser tomadas do ponto de vista médico para evitar que problemas aconteçam especificamente dentro da Assembleia? Nessa reunião foi decidido que nós vamos fazer umas medidas preventivas para todas as pessoas que chegam aqui. Nós temos um fluxo de quase 1.500 pessoas por dia, então nós vamos ter que fazer uma triagem para essas pessoas, porque realmente é muito grande o risco de pessoas que vêm de interior, vêm de exterior para cá, e pode haver algum contágio. Então nós vamos fazer essa triagem a partir de segunda-feira, na entrada da Assembleia, para que não haja nenhum problema que entrar alguma pessoa que esteja suspeita de que tenha o coronavírus. Tá. E do ponto de vista interno do funcionamento da casa, qual é a recomendação que será dada para os servidores que vão continuar trabalhando do ponto de vista preventivo, doutor Marcos? Nós vamos fazer várias medidas, mas entre as principais é a higiene. Nós estamos, inclusive, já providenciando várias medidas para se conter essa parte, que é a limpeza, a higiene de todos os funcionários. E várias medidas, que são inúmeras, para se fazer essa prevenção. Então, assim, como eu te diria, é muita coisa para te dizer, mas são várias medidas que vão fazer com que a gente consiga prevenir isso aí. Do ponto de vista da prevenção médica, e o senhor é responsável por isso, qual é o conselho que é dado aqui? Quanto menos pessoas no ambiente interno da Assembleia, é melhor para correr menos risco? Exatamente. Evitar aglomerações, a limpeza com o álcool gel das mãos, evitar abraços, evitar beijos, os contatos com a mão. Sempre que você tiver contato, você tem que passar novamente um álcool gel. E a limpeza da Assembleia, que toda nós estamos providenciando para que se faça uma limpeza melhor do que está fazendo. Bom, o responsável pelos recursos humanos aqui da Assembleia é o doutor Tasso Júnior. Doutor Tasso, e o senhor digamos, a segunda parte, a segunda ponta dessas medidas. Do ponto de vista dos servidores, quais são as medidas, quais são as orientações que vão ser passadas? Realmente nós tivemos uma reunião ontem à noite com o presidente da casa, o deputado Lissauer,
e ele, juntamente com a assessoria técnica da presidência, a diretoria de saúde e promoção social e a diretoria de gestão de pessoas, nós reunimos e tomamos algumas decisões. Essas decisões vão ser, daqui a poucos instantes, vão ser lançadas para a intranet, para a imprensa, para os deputados, diretores, chefes, secretários da Assembleia Legislativa, algumas decisões que nós achamos por bem tomá-las, como frequência de servidor, como questões de higiene, dentro do prédio da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E, em seguida, nós vamos estar trabalhando, dando apoio ao servidor efetivo no que for necessário e também auxiliando nas visitações que vão ocorrer aqui no Poder Legislativo. Bom, do ponto de vista de recursos humanos, a tendência é de diminuição no número de servidores durante um período X aqui dentro do ambiente interno da casa? Com certeza, o que nós vamos, a nossa metodologia de ação vai ser a seguinte, de não aglomerar. Nas questões da hora de registro de ponto, nós vamos espalhar para que esse horário seja flexível. Então, aí nós não vamos ter aquele tumulto de pessoas, reuniões, nós vamos evitar ao máximo. Nós vamos fazer o possível para evitar esse tipo de acontecimento. Reuniões, várias pessoas no mesmo local, várias pessoas no mesmo horário, no mesmo local. Acesso de pessoas vão ser monitorados pela Divisão de Saúde, pela Diretoria de Saúde e Promoção Social. O policial legislativo vai estar também nas entradas da Assembleia Legislativa, monitorando toda a visitação que aqui ocorrer. Bom, o senhor já está dizendo, daqui a algum tempo, todas essas medidas estarão disseminadas pelas várias ferramentas que a Assembleia tem, a TV Alego, o site, o Alego Play, mas eu gostaria que o senhor falasse qual é a importância da disseminação disso pessoa a pessoa, quer dizer, conversar com as pessoas também me parece que, conversar com os servidores também me parece uma medida importante, né? Muito importante. O cunho dessa reunião é exatamente esse. Nós reunimos agora, acabamos de uma reunião com o corpo diretivo da casa, com algumas secretarias da casa, para disseminar essas informações, para falar mesmo. O que nós precisamos hoje é de informar, de estar prestando esse serviço a todos daqui da casa e da parte externa também. As diretorias vão passar para suas chefias ligadas e que elas vão disseminar isso aos servidores da casa e ao público, interno e externo também. Então, todas as precauções vão ser tomadas a partir desse momento. Muito obrigado. Dr. Tasso Júnior, que é o diretor de gestão de pessoas aqui da Assembleia. E a terceira ponta dessas medidas que estão sendo adotadas é esta aqui, que é dirigida pelo diretor-geral da casa, o Dr. Wesley Borges. Wesley, exatamente o que já está pensado, o que está sendo planejado para evitar qualquer tipo de problema aqui dentro da Assembleia? Nesse exato momento está sendo elaborado um decreto pela Procuradoria da Casa a pedido do presidente Lissauer. Como todos sabem, o presidente Lissauer é uma pessoa muito sensitiva, tanto no âmbito político como no âmbito social. Então, ele preocupado com essas questões, ele resolveu tomar essas medidas preventivas. Isso é resultado de uma reunião que ele teve ontem com os poderes, com o Tribunal de Justiça, com o governador Ronaldo Caiado, com o Tribunal de Contas dos Municípios, com os poderes aqui do Estado. Então, mediante isso tudo, o presidente resolveu elaborar esse decreto com essas medidas preventivas. Medidas essas que tendem a proteger, de certa forma, controlar um pouco o acesso dos servidores aqui na casa, controlar um pouco o acesso dos visitantes. Como se sabe, a casa hoje ela tem a visita constante de várias pessoas do estado de Goiás todo, desde Posse, desde Itumbiara, todos os dias vêm aqui na casa. As pessoas visitam a casa, elas visitam os deputados, elas vêm conhecer o trabalho do parlamento, então elas querem saber o que acontece aqui. Então, mediante isso, mediante esse fluxo, o presidente resolveu pedir a elaboração desse decreto para poder adotar essas medidas preventivas em relação ao coronavírus. Bom, e de forma prática, o que é que vai ser feito? Por exemplo, o acesso vai ser restringido, as galerias, o plenário, como é que vai ser o funcionamento da casa, que é uma atribuição diretamente ligada a você? O acesso vai ser restringido, né? Nós colocamos os visitantes para poder entrar na porta da frente, mediante identificação. Colocamos os servidores da casa para entrarem no portão dos fundos, mediante identificação e supervisão da Polícia Legislativa. Então, nós mudamos um pouco esse acesso. Os servidores vão entrar pela porta do fundo e os visitantes pela porta da frente, mediante a identificação. Bom, esse decreto, me parece, também prevê a suspensão de muitas atividades aqui na casa. Por exemplo, audiências públicas, sessões especiais, estão todas suspensas? Por enquanto, sim.
O decreto vai falar o tempo, né? O período. Me parece que vão ser durante 15 dias, mas isso está sendo elaborado e discutido com o presidente. Correto. E o objetivo, claro, é proteger as pessoas. Né? O objetivo é a prevenção. O presidente Lissau está muito preocupado com a questão dessa propagação do vírus em Goiás. Como ele sabe que a casa ela é visitada por muitas pessoas, ele está se precavendo. Ele está, na realidade, protegendo não só o servidor da casa, como protegendo também a população goiana. Muito obrigado ao diretor-geral da Assembleia, Wesley Borges, que falou conosco também sobre essas medidas que estão sendo tomadas, adotadas a partir da decisão do presidente, da mesa diretora da Casa, e essas reuniões que estão acontecendo aqui rotineiramente é exatamente para fechar essas pontas para que a decisão, quando for anunciada, quando o decreto for publicado, já está tudo acertado dessas medidas que vão ser adotadas na Assembleia, possivelmente a partir da próxima segunda-feira. É bom dizer também, esta é a primeira Casa Legislativa que seria notícia do Brasil, que toma esse tipo de atitude, que toma esse tipo de providência para evitar qualquer tipo de risco com o coronavírus. Nós voltamos a qualquer momento. E as medidas anunciadas pela Casa e o avanço do coronavírus é o assunto de hoje na entrevista do Alego News, que foi gravada aqui no estúdio com o presidente da Comissão de Saúde da Alego, o deputado Gustavo Seba. Você acompanha a entrevista daqui a pouquinho, em instantes. Olá, você que acompanha a programação da TV Alego. Eu quero te fazer um convite, hein? De terça a sexta, 8h30 e 11h30 da manhã, tem Bom Dia Alego. Você vai começar o seu dia muito bem informado com tudo o que acontece aqui na Casa do Povo. Bom Dia Alego. Espero por você. Um grande abraço a você que está nos acompanhando pela TV Alego. Como se sabe, não se fala em outra coisa, o mundo está paralisado diante de uma pandemia que está sendo transmitida no mundo inteiro por meio do coronavírus. Claro que a Assembleia Legislativa também se preocupa com isso, a nossa televisão se preocupa com isso e a nossa finalidade aqui com essa entrevista que vai começar agora é exatamente esclarecer que pontos podem ser atacados para diminuir um pouco a disseminação desse problema que é causado pelo coronavírus. E é por isso que a gente recebe com alegria e com prazer aqui no estúdio o deputado Gustavo Seba, que é presidente da Comissão de Saúde aqui da Assembleia. Deputado, muito obrigado por atender ao nosso convite. Eu que agradeço a toda a equipe da TV Assembleia em poder estar aqui num momento importante, um momento crítico que o país como um todo e o mundo tem vivido e Goiás não é diferente. E nós estamos agora frente a uma pandemia, né, que é em relação ao Covid-19, né, que é o chamado coronavírus, que tem se alastrado aí por todo mundo e tem chegado também em solos goianos, onde é preciso ter precauções e medidas importantes que estão sendo adotadas agora. Deputado, o que é exatamente o coronavírus? O coronavírus ele faz parte de uma família viral, já conhecida há várias décadas, que causam infecções respiratórias, desde infecções brandas a mais severas, mas que sazonalmente esse vírus, às vezes, eles têm sofrido mutações genéticas, ele tem sido isolados novos tipos de vírus. Esses vírus já causaram a SARS, né, que é uma síndrome respiratória aguda. Depois foi isolado um novo tipo de coronavírus que em 2012. E agora, recentemente,
é uma nova forma desse coronavírus, que é o Covid-19, que é uma forma mais agressiva, uma forma que tem um contágio muito rápido e que já tem feito milhões de pessoas contaminadas, milhares de pessoas contaminadas e várias vítimas fatais. Então, não existe ainda uma vacina já para esse novo tipo do coronavírus. Então, isso tem alertado toda a população mundial pela velocidade com que esse vírus tem se espalhado e, claro, o impacto que isso tem tido não só na saúde pública, mas na economia do país e do mundo como um todo, né? Como é que se pega o coronavírus? O coronavírus ele é adquirido através do contato próximo. Então, desde saliva, né, ao contato, às vezes a pessoa encosta em alguma superfície que tem a saliva, que tem o contato com o vírus, leva na boca, no nariz, no olho. Então, por isso, inclusive, uma das formas de prevenção é que você evite o contato mais próximo com as pessoas, evite multidões, que você tenha sempre o hábito de usar álcool em gel para você, caso você encostou em alguma superfície que tem o coronavírus lá naquela superfície, então o álcool gel te ajudaria a não espalhar isso, a você não levar isso no rosto, não respirar a máscara, porque às vezes as pessoas tossem, essas partículas, essas micropartículas vão também pelo contato aéreo. Então, é um contato como de uma gripe normal, a forma de se adquirir, porém, é uma gripe que é muito mais agressiva e que, como eu disse, ainda não existe uma vacina isolada para poder resolver esse problema. Então, junto às formas de transmissão, é importante a gente deixar sempre claro também as formas de prevenção. Então, em um momento crítico como esse, é importante que a gente evite multidões, aglomerações, eventos com bastante pessoas, porque a gente não sabe. Às vezes uma pessoa contaminada no meio de uma aglomeração vai transmitir o vírus aí para quantas pessoas. Então, é importante esse tipo de posicionamento de todos e, claro, evitar locais onde já existem o vírus mais disseminado, que são, né, os países aí como a China, a Itália e outros países da Europa. E o Brasil está, né, nós já temos aí vários casos já confirmados, então isso tem chegado, inclusive agora no estado de Goiás, tem casos de investigação, então nós estamos preocupados com isso. É importante alertar todos para essas medidas de precaução. Correto. Deputado, como tudo que está acontecendo no mundo vira polêmica, vira discussão, a preocupação é alertar as pessoas para a gravidade. Quer dizer, não é uma brincadeira, isso não é uma coisa que aconteceu lá na China e que não vai chegar no Brasil, não. Esse é um quadro real. Nós estamos vivendo a mesma situação, se não na quantidade de números de pessoas afetadas, mas pelo menos caminhando para isso, aqui no Brasil. Sim, na verdade, como eu disse, é um problema do mundo todo. Existem aí inúmeras teorias também, né? Aquelas teorias até da conspiração, que seria uma medida para ter peso político, econômico. Politização disso, enfim, não cabe a mim ou a nós também, né, ficar discutindo essas teorias. Agora, o que nós temos que fazer é que o vírus existe, ele representa sim uma ameaça para a saúde pública, já é também uma ameaça para a economia do país e já tem tido um impacto direto, né, sobre todos os estados, sobre o nosso país, e nós temos que tomar as medidas para isso. Existe também muita especulação, existe muito charlatanismo também em cima disso, pessoas querendo se promover com isso, querendo vender coisas que não existem, que não são preconizadas, até porque é um vírus novo, ainda está sendo muito estudado. A gente tem muita fé também que a nossa ciência, a nível nacional do nosso país e também a nível mundial, que a gente possa estar desenvolvendo, né, em alguma maneira de conseguir desenvolver uma vacina, de conseguir avançar no tratamento, né, desse vírus o mais rápido possível. Agora, é uma ameaça? É uma ameaça. É uma ameaça real. Então nós precisamos ter medidas e medidas rápidas, porque não é um vírus que se espalha com um tempo longo, que possa dar tempo de fazer um plano de trabalho muito bem elaborado, com calma, não. É uma ameaça imediata. Por isso, inclusive aqui na casa, nós estamos começando a tomar as medidas cabíveis para nos prevenir. Já nós vamos falar sobre isso, mas eu queria que o senhor fizesse para nós uma análise aqui, mesmo que seja rápida, em relação da situação do Brasil. Porque a China é um país
rico, da economia mais poderosa do mundo, e lá os casos começam a pelo menos parar de avançar. Se não regrediu, pelo menos parou de avançar. Mas, como eu disse, a China é a primeira economia do mundo, quer dizer, eles construíram 4 ou 5 hospitais em 30 dias para atender milhares de pessoas. Os Estados Unidos nem se fala a principal economia do mundo, ou a segunda principal economia do mundo, os países da Europa, países de primeiro mundo. Lá, as medidas estão controladas, pelo menos. O senhor poderia traçar um quadro da situação do Brasil hoje? O Brasil está fazendo a coisa certa? As medidas adotadas até agora são as mais corretas? Olha, é muito difícil a gente conseguir fazer um traçado do risco e das medidas do nosso país, porque o que nós estamos fazendo, como nós estamos lidando com um tipo novo de vírus, então é tudo muito experimental, tudo é muito... É claro que nós temos tecnologia, temos uma ciência, uma medicina extremamente avançada no nosso país, até porque aqui nós fizemos uma codificação genética muito mais rápida do que inclusive em outros países. Correto. Então nós temos também uma medicina de ponta. Porém, é claro que os recursos disponíveis para países como a China, como os Estados Unidos, que constroem hospital em dias, né, não se compara talvez, né, com a condição econômica que o nosso país tem. Então, o importante é que o nosso país comece a se prevenir desde já, porque eu tenho certeza que em um surto tão grande como no caso da China, nós não temos a condição econômica para agir como a China agiu. Correto. Então, se a China hoje está conseguindo, sim, dar uma segurada nos casos, no número de novas infecções diárias tem caído, com certeza, graças à política que eles têm desenvolvido, mas graças à força econômica que eles têm para agir como tal. Se o Brasil tivesse na mesma situação de número de infectados, dessa crescente, eu não sei se nós estaremos diante da maior tragédia já vista no nosso país, ou se a gente, conseguiria também se portar como a China. Então, é difícil fazer essa análise. Agora, que medidas estão sendo feitas e que até então essas medidas eram preocupantes, mas agora eu acho que estão no ápice né, da sua urgência. Tanto é que, como eu disse, já virou um problema de todos os governadores, de todos os presidentes de assembleias, de presidentes de poderes e de todos que possam ter algum tipo de força em relação a aglomerações, enfim, de todo cidadão, na verdade. Então, o que a gente tem que fazer é exatamente buscar as medidas de prevenções de forma urgente, para que a gente não chegue a ter um número muito grande de novas infecções, de infecções diárias cada vez mais crescentes, porque a nossa estrutura pode não ser a ideal para conseguir conter como a China fez, como os Estados Unidos têm feito. E os Estados Unidos têm uma economia muito sólida. O presidente Donald Trump agora proibiu todos os voos que chegam da Europa, as entradas das pessoas da Europa nos Estados Unidos. Claro que isso tem todo um impacto, envolve toda uma questão econômica. E como a gente disse, será que o nosso país, o Brasil, está preparado também para chegar num ponto como esse? Então é melhor evitar, né? Exatamente. Então é melhor que agora, enquanto ainda temos um número que é sim importante, é sim relevante, mas comparado com os demais países, ainda pode ser um número que talvez a gente consiga um controle melhor. Então tudo que tiver ao alcance de todos, nós precisamos fazer agora. E no caso do Brasil, como está dizendo o deputado Gustavo Seba, que é presidente da Comissão de Saúde aqui da Assembleia, hoje, dia 12 de março, temos 70 casos confirmados no Brasil, mas são quase 700 que estão sendo investigados. Existem muitas pessoas em regime de isolamento, inclusive pessoas influentes, pessoas do governo, como é o caso do secretário de comunicação do presidente Bolsonaro, que é o Fábio Van Garten, que viajou com o presidente dos Estados Unidos. Essas pessoas estão isoladas. Então, o que o Ministério da Saúde tem dito? Hoje foi, inclusive, concedida uma entrevista coletiva enorme, grande, gigantesca, para esclarecer que quanto mais cedo o problema for combatido, menor o risco do Brasil entrar nesse caminho da pandemia, como muitos países do mundo já entraram. Agora, deputado, quais são os sintomas? Quando é que a pessoa deve recorrer ao médico para saber se ele tem algum problema com o coronavírus? Olha, os sintomas são sintomas comuns de todas as infecções respiratórias, sejam elas mais severas ou mais brandas. Mas os sintomas mais básicos são a febre, pode dar coriza, pode dar tosse, até dispneia. Mas o importante é que qualquer tipo de sintoma gripal, que seja uma tosse, uma dispneia, ou, muito importante também, a febre, é importante que esse paciente imediatamente procure uma unidade médica, mas nesse meio tempo que ele previna com que ele possa estar contaminando outras pessoas. Correto. Então, que ele use máscara, que ele esteja sempre utilizando álcool em gel, que ele evite estar também
em locais com bastante pessoas. Evitar contato Evitar também. contato com as pessoas, porque ele pode ter uma gripe simples, ele pode estar só com uma infecção de garganta, ou ele pode estar também contaminado com o Covid-19. Então é importante que, na dúvida, trate como se fosse. Correto. É melhor você pecar por excesso do que por falta. Então, se a pessoa está com algum tipo de sintoma gripal, considere-se como se tivesse e tome as precauções para tal. Então, olha, eu vou me portar como se eu tivesse, sim, o Covid-19. Então, vamos usar aí, vamos ficar mais isolado, vamos evitar contato com aglomerações, ou estar sempre utilizando um álcool gel, usando uma máscara para sempre que ou for tossir alguma coisa, lenço descartável, e procurar uma unidade de saúde imediatamente, chegar na unidade e informar. Estou com sintomas gripais, para que a unidade também já possa tomar toda a precaução na chegada desse paciente. Para fazer o isolamento. Para já fazer o isolamento e proceder com o que precisa ser feito da parte médica do tratamento. Bom, o deputado Gustavo Seba é presidente da Comissão de Saúde e em reunião com o presidente Lissauer Vieira e com a mesa diretora aqui da Assembleia, tomaram a decisão, ele e o presidente tomaram a decisão de colocar em prática algumas providências dentro da casa, e como o deputado acabou de me dizer aqui, é a primeira Assembleia do Brasil a tomar essas providências. Quais são as providências, deputado? Exatamente. Nós tínhamos até, estava marcado para a gente poder tentar fazer uma audiência para discutir algumas medidas. Audiência pública. Audiência pública, mas a própria audiência vai de encontro contrário ao que nós precisamos fazer para prevenir o contágio pelo Covid-19, que é aglomerar pessoas. Então, eu conversei com o nosso presidente da casa, o deputado Lissauer, que está nesse momento em Brasília. Agora, enquanto a gente se fala, ele está em Brasília. Ele está reunido com outros presidentes de Assembleia Legislativa de todo o Estado. Ele já fez uma portaria que a mesa diretora vai estar assinando, mas em nome de todos os parlamentares. Ele conversou com toda a equipe técnica, conversou com o nosso corpo de saúde da casa, conversou comigo. E a Assembleia vai adotar medidas, inclusive vão ser as primeiras medidas que todas as Assembleias do país vão estar tomando, vai ser a nossa, vai começar, e acredito que a partir da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, outras Assembleias vão adotar as mesmas medidas. Nessa portaria, está cancelando toda e qualquer audiência pública que tenha aglomerado de pessoas, vai estar cancelando reuniões, tipo de aglomerações, inclusive até a presença de pessoas nas galerias da sessão vai estar restrita, vai estar fechada, pelo mesmo motivo de não aglomerarmos pessoas dentro da casa. E, a princípio, a ideia é manter somente as sessões ordinárias, às terças, quartas e quintas à tarde, e com o mínimo possível da estrutura de servidores da casa, de auxiliares, de assessores dos parlamentares. Vai ser pedido para que os assessores não vão na sessão, somente para que a gente não pare as atividades de votação. Agora, caso seja necessário futuramente, até as sessões podem ser interrompidas para, de forma efetiva, evitar o máximo possível a aglomeração de pessoas. Então, até as sessões que teríamos à noite na casa, sessões comemorativas, sessões de homenagem, provavelmente também serão todas canceladas. A ideia do presidente, com o apoio de todos os parlamentares, a princípio é manter só as sessões com as atividades ordinárias da casa, com as votações que nós precisamos ter para o bom andamento do Estado, para o bom andamento dos demais poderes que dependem das aprovações aqui nessa casa. Agora, como eu disse, com uma estrutura mínima para não juntarmos pessoas. Inclusive, essa audiência pública que a gente queria fazer para tratar do tema, nós vamos fazer em forma de uma audiência virtual. Correto. Nós vamos pegar, vamos conversar com alguns médicos infectologistas do HDT, Hospital de Doenças Tropicais de Goiás, para poder trazer informações. Vamos pegar a Secretaria Estadual de Saúde, para que o secretário, Dr. Ismael, possa nos passar dados concretos, porque existe muito... hoje em dia, ainda mais com rede social, existe muito número que às vezes a gente não sabe se é correto, se não é, sai documento que o município tal registrou, aí vai ver, está investigando, mas não confirmou. Então, nós queremos pegar dados, números, para a gente poder apresentar para a população como está o nosso país, como está o nosso Estado, o que o Estado de Goiás tem feito, qual é a posição da Secretaria Estadual de Saúde nesse combate e o que a Assembleia está fazendo, que é isso que a gente já está falando, nós vamos apresentar e, mais importante, nós vamos ter um corpo técnico de médicos infectologistas, de colegas meus médicos, para poder estar orientando essas mesmas orientações que nós estamos passando aqui hoje, mas mais detalhadas para toda a população. E aí, pretendemos, inclusive, lançar isso de forma virtual, como foi dito, nas redes sociais. Correto. E aí a gente abre também, através das redes sociais, o diálogo com a sociedade.
em relação a dúvidas, sugestões, a questionamentos específicos de algum município goiano, sem que essa pessoa tenha que estar aqui presente fisicamente. Eu acho que o bom da tecnologia também é isso. Nós temos que usar, a TV Assembleia vai ser importante nesse papel também, para transmitir isso para todos os goianos, de uma forma que a gente consiga orientar, esclarecer, porque, claro, existe também toda essa questão, né, do pânico gerado, correto, do impacto disso, do impacto das nossas crianças que vai para a escola, não vai, o que vai acontecer. A gente viu agora o governador de Brasília aí, né, decretou lá, suspendeu inclusive as aulas por 5 dias, prorrogável por mais 5. Então, às vezes isso causa também um transtorno de segurança. Falaram muito que foi exagero dele. Você acha que está correto? Olha, eu sou da teoria, e como médico, eu não vou falar como parlamentar. Correto. É sempre melhor pecar por excesso do que por falta. Se foi um exagero dele, ótimo. Isso não vai trazer talvez um mal tão grande. Claro que vai, parar as aulas, vai trazer sim um transtorno, um prejuízo. Mas se ele pecar por falta, o prejuízo vai ser muito maior, porque o prejuízo pode ser vidas. Correto. Então eu não acho que foi uma medida exagerada, eu acho que foi uma medida que ele deve ter os dados, os números dele para poder tomar essa decisão. E por isso que essa audiência nossa vai ser importante, até para a gente tranquilizar as pessoas, pelo menos tranquilizar, sim, pelo menos colocar o que é real e o que não é real. Não que necessariamente a gente fique tranquilo, porque é um risco iminente a todos nós. Mas, pelo menos, a gente tem que ter informação verdadeira, informação técnica, dados da Secretaria Estadual de Saúde, juntamente com dados de profissionais infectologistas, especialistas na área, para a gente poder conduzir da melhor maneira possível, né, nos próximos dias, nas próximas semanas, como o Estado vai estar caminhando no combate a esse novo vírus. Correto. Então o deputado Gustavo Seba acaba de confirmar, então está cancelada a audiência pública que seria realizada pela comissão que ele preside, que é a Comissão de Saúde, mas ela será feita de alguma forma. Certamente você que acompanha aqui a programação da TV Alego terá a informação de como é que poderá acessar, poderá inclusive participar desta audiência pública, porque além da TV Alego, temos outras ferramentas, as redes sociais, quer dizer, tem o site da Assembleia, certamente por essas ferramentas tecnológicas você poderá ter... O aplicativo da Assembleia, da TV Assembleia. Isso, nós temos o Alego Play também, que é importantíssimo, né? Certamente todos esses canais terão acesso a essa audiência e poderão transmiti-la para você. Deputado, para concluir, muita gente acha, e a gente costuma dizer muito isso aqui, muita gente acha que o trabalho do deputado é apenas aqui dentro da casa e principalmente no plenário. Mas não é. A Assembleia tem muitas atividades fora da casa. O Alego Ativa, agora o Intercâmaras que está para começar. Esses eventos também serão cancelados? Olha, a princípio, os eventos da casa, de aglomeração dentro da casa, é que estão cancelados. Correto. Eventos fora, vai caber o presidente a fazer discussão do que deve ser feito, do que não deve. Eu sei que sábado agora mesmo nós temos o Alego Ativo no distrito Domiciano Ribeiro, lá em Pameri. Esse é o Intercâmaras, é a primeira vez que ele será... Isso, que será parceria com o UVG, né, dos vereadores. Mas é semelhante ao Alego Ativo, né, que vai toda a estrutura da casa. Então eu acredito que esse evento no sábado ainda deve ocorrer. Correto. Porém, eu acho que o presidente vai sentar com os demais membros das diretorias da casa, com os demais parlamentares, para discutir os próximos eventos, também em contato com os demais órgãos, até porque o Alego Ativo ele não é um evento só da Assembleia, ele envolve Defensoria Pública, ele envolve Secretaria Estadual de Segurança Pública, Secretaria de Saúde, ele envolve outros órgãos parceiros como Senac, Senai, FIEG, e cada uma dessas instituições com certeza vai ter a sua política de prevenção. Então, às vezes, opta-se por manter, mas um órgão não. Então, agora eu acho que existe uma tendência a dar uma paralisada em todo tipo de evento que possa aglomerar aí pessoas, que possa juntar pessoas, pelo risco iminente, que, como a gente disse, né, às vezes é melhor você pecar por excesso, ter um prejuízo, porém um prejuízo que visa a saúde pública, a segurança da saúde dos goianos, do que futuramente ter que lidar com um problema de saúde muito maior, ter que lidar, Deus me livre de uma situação dessa, mas com perda de vidas, né, de pessoas, de conterrâneos nossos. Então, a tendência é que todo tipo de evento venha, assim, a ser paralisado, pelo menos pelos próximos dias. Para fechar, deputado, vamos individualizar aqui o comportamento das pessoas. Então, evitar aglomerações. Exatamente. Evitar aglomerações, o que você puder resolver na sua casa, resolva. Se você pode pagar uma conta através do seu aplicativo de celular, ao invés de ir a uma lotérica, ao invés de ir a uma caixa de um banco, evite.
Faça do seu celular, faça do seu aplicativo, pela internet, tudo que você puder evitar. É claro que as pessoas não vão parar a sua vida, mas aonde você puder evitar aglomerações de pessoas Contato que você físico. não conhece, que você não sabe onde estiveram. Às vezes a pessoa foi, teve em um outro país, teve alguma coisa, a gente não sabe. Então evite. E é claro, não tem que sair todo mundo comprando máscara, esse tipo de coisa, mas contatos básicos. Se você não está contaminado, mas se você for tossir, anda com um lenço na mão, um papel descartável, um lenço descartável, tosse no lenço, joga fora. Álcool em gel é bom todo mundo ter sim. Álcool em gel nunca é demais, higieniza as mãos, isso aí até antes do próprio coronavírus, sempre é uma recomendação que a gente tem do ponto de vista médico. E, no mais, evitar sempre que vê ou que souber de alguém que tem sintomas gripais, que está com febre, com tosse, com coriza, com falta de ar, algum desses sintomas, orienta essa pessoa. Essa pessoa, sim, é extremamente importante usar máscara, tá? Essa máscara até simples de farmácia, mas para que caso ela tussa, caso ela não esteja com lenço, ela evita essa disseminação direta, mas procurar uma unidade de saúde rapidamente, o mais precoce, quanto mais precoce, melhor, e chegar na unidade e informar, olha, estou com sintomas gripais e estou vindo aqui procurar, para que as medidas cabíveis sejam tomadas. No mais, essas são as medidas e, ao termos a nossa audiência, nós vamos também estar abrindo para questionamentos, nós vamos trazer médicos infectologistas para poder trazer, inclusive, para poder orientar do que tem sido desenvolvido. A gente sabe que tem países que já estão em fase até de testes de uma nova vacina. A gente tem acompanhado isso através das mídias, que alguns laboratórios a nível mundial já estão testando, só porque a gente fica... e aí, como que fase que isso está? Então, nós vamos trazer especialistas para poder estar discutindo isso, para, como eu disse, não sei se necessariamente tranquilizar, mas para orientar bem, para que as pessoas saibam a verdade do que está acontecendo, quais são os números reais, o que as pessoas devem se preocupar de verdade e o que elas podem fazer para evitar, para ajudar, para prevenir esse contágio, essa disseminação do Covid-19. Deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, sempre à disposição. Falamos com o deputado Gustavo Seba, presidente da Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa, e então as primeiras medidas estão tomadas. Como o deputado acaba de dizer, o presidente da Casa decidiu que várias atividades que estavam programadas serão canceladas, essas que juntam pessoas, que aglomeram pessoas, como audiências públicas, como a presença de pessoas na galeria, e isso por enquanto está suspenso. Certamente o presidente, no decreto que vai baixar para normatizar isso, vai dizer por quanto tempo essa situação vai perdurar. Mas é uma situação grave que todas as pessoas devem sim participar, devem atentar para não correr risco. A gente volta a qualquer momento. Um grande abraço, muito obrigado. Olá, você que acompanha a programação da TV Alego. Eu quero te fazer um convite, hein? De terça a sexta, 8h30 e 11h30 da manhã, tem Bom Dia Alego. Você vai começar o seu dia muito bem informado com tudo o que acontece aqui na Casa do Povo. Bom Dia Alego. Espero por você. Muito bem, de volta aqui no Alego News. O governador Ronaldo Caiado informou hoje, durante entrevista coletiva, que em Goiás já foram confirmados 3 casos de coronavírus. Na ocasião, também foram anunciadas uma série de medidas e plano de contingência.
O Hospital do Servidor Público e o HDT são as unidades de saúde referência no tratamento dos pacientes com o novo coronavírus. O governador do estado realizou uma entrevista coletiva na tarde desta quinta, destacou que se reuniu com representantes dos 3 poderes, também com proprietários de empresas de ônibus, empresários e definiu algumas recomendações. Entre elas estão evitar as aglomerações, como por exemplo, por meio do cancelamento de grandes eventos, também a flexibilização dos horários de entrada e saída dos funcionários para evitar um grande número de pessoas dentro dos ônibus e também nos terminais. E o governador destacou que somente aqueles casos em que haja insuficiência respiratória é que os pacientes devem procurar uma unidade de saúde. No caso de tosse e febre, os pacientes devem manter a quarentena em casa. 3 casos confirmados de coronavírus aqui em Goiás foram anunciados pelo governador agora à tarde também. Uma mulher em Rio Verde, ela tem 61 anos e chegou recentemente da Espanha, e outras 2 mulheres aqui em Goiânia, uma de 38 anos que voltou da Itália e uma de 31 anos que esteve nos Estados Unidos. Também participaram aqui dessa entrevista coletiva o deputado federal Zacarias Calil, a superintendente de vigilância epidemiológica Flúvia Amorim, também a deputada federal Flávia Moraes e o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dr. Antônio, que durante o encontro representou o presidente da Assembleia, deputado Lissauer Vieira. Em Brasília, durante reunião da UNALE, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, o presidente da Alego, o deputado Lissauer Vieira, também falou sobre as medidas tomadas pela Assembleia, a primeira casa legislativa brasileira a anunciar providências sobre o coronavírus. O mundo inteiro enfrenta a pandemia do coronavírus e a Assembleia Legislativa de Goiás já tomou providências com relação para prevenir a doença, no ambiente com muita gente, deputado? Quais foram essas medidas? Inclusive, a Assembleia Legislativa de Goiás saiu na frente, foi a primeira Assembleia que tomou providências com o ato da mesa e com algumas providências com relação ao fluxo de pessoas, às atividades regulares da Assembleia. Inclusive hoje aqui, na reunião que nós tivemos do Colegiado de Presidentes, nós vamos passar para todas as Assembleias o modelo que Goiás está implantando. Quais são as providências principais que nós temos tomado? Nós estamos extremamente preocupados com relação a essa pandemia que vem afligindo e atingindo ao mundo todo. Previsão do Ministério da Saúde é que o Brasil possa aumentar nos próximos 10 a 15 dias muitos casos, isso virando uma pandemia nacional também. A previsão é que só o estado de São Paulo tenha mais casos que hoje tem na Itália. Então, a situação é muito complicada e preocupante para todos nós. O governo do estado reuniu conosco ontem, está tomando as suas providências e nós do Poder Legislativo, como somos um poder que aglomera muitas pessoas, que vem pessoas de todas as cidades do interior do estado procurar os seus deputados. Nós não queremos restringir ou proibir a entrada das pessoas. Se for preciso, em um caso supremo e extra, nós vamos, lógico, fazer. Mas as primeiras ações é colocar a nossa equipe médica, a partir de segunda-feira, estarão na porta da Assembleia fazendo os exames necessários e conversando com os populares que entram no Poder Legislativo. Já determinamos a compra de álcool em gel para colocar e distribuir nos corredores da Assembleia Legislativa para as pessoas que circulam lá. Vamos fazer a flexibilização de entrada e saída dos servidores para evitar aglomeração nos pontos que marcam e registram a presença dos servidores. E proibiremos nesse período a entrada da galeria nas sessões legislativas e também nas comissões. Estaremos proibindo qualquer tipo de evento a partir de segunda-feira que aglomerem gente, tipo audiências públicas, eventos partidários, enfim, qualquer tipo de evento que aglomerem pessoas no Poder Legislativo. E também estamos proibindo todas as viagens, tanto nacionais como internacionais, oficiais, principalmente para estados que vão ter ou que têm o coronavírus, e pelo que a gente tem visto, esperamos e torcemos para que seja isso em verdade ou que não se concretize, mas se aumentar essa incidência, nós vamos ter que proibir também para todos os estados essas viagens das pessoas. E também servidores que chegaram do exterior
por obrigação, ficarão por 14 dias em quarentena dentro de casa, trabalhando em home office. Então, isso está sendo tomada, todas essas atitudes na Assembleia, para nós podermos evitar que o Poder Legislativo tenha algum problema com relação a essa pandemia que está afligindo o nosso país e pode chegar até o estado de Goiás. A nossa equipe, que acompanhou o presidente em Brasília, traz agora os detalhes da reunião da UNALI, que teve a participação do presidente Lissauer e foi realizada com o objetivo de debater a Lei Candir. A reunião do colegiado foi na sede da UNALI, em Brasília. A União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais representa as 27 casas legislativas do Brasil. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Lissauer Vieira, é presidente do colegiado e foi ele quem conduziu a reunião sobre a Lei Candir, que tem prejudicado os estados. A ideia inicial era até mesmo compensar com as dívidas que os estados têm com a União, mas como essa discussão talvez ela atrapalharia um pouco a celeridade do projeto de lei 511, esse projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, a nossa ideia é fazer uma carta de todos os estados pedindo a colocação em pauta e a discussão e votação desse PLP 511 que tramita no Congresso Nacional, ajustado da forma que os deputados federais e senadores acharem que tem que ser ajustado, mas que se regulamente daqui para frente essa questão da Lei Candir para os estados poderem ser ressarcidos. Então, a ideia inicial é essa, nós vamos trabalhar, é lógico que não vamos esquecer o Pacífico, nós não vamos deixar isso cair no esquecimento, mas a gente vai discutir num futuro. Eu acho que a reunião foi extremamente produtiva, uma reunião que vai render frutos, que nós já vamos fazer essas cartas dos estados, já vamos marcar audiência com o presidente do Senado, o presidente do Congresso Nacional, da Câmara Federal e também com o ministro Gilmar Mendes para nós tratarmos dessa matéria. E a partir daí darmos os próximos passos e chegar a um consenso e que possa ser votado esse PLP 511. E em entrevista à TV Alego, o presidente da Comissão de Turismo da Casa falou sobre o importante papel do turismo para a inclusão social. Misturados, unidos e vencedores. Esse é o tema de uma série de eventos realizados aqui no centro de Goiânia pela Goiás Turismo. O deputado estadual e presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, Coronel Adailton, participou do evento e falou da importância da inclusão social que o turismo pode gerar. É um projeto que visa a inclusão das pessoas com diversidade, pessoas em situação de necessidade, para todos participem do turismo e participem principalmente de o que está sendo lançado aqui hoje, apresentado numa parceria extremamente profícua com o Ministério Público do Trabalho, com a Justiça do Trabalho, com a Organização Internacional do Trabalho. Uma cozinha móvel, onde o chefe Marco vem mostrar o seu talento, vem ensinar as pessoas para que elas sejam inclusas e que elas sejam aceitas. Mariana Gidrão, representando a primeira-dama do estado de Goiás, Gracinha Caiado, falou do trabalho da Goiás Turismo e da importância de se promover inclusão. Turismo, inclusão, literalmente união, parcerias entre Ministério Público, entre o Goiás Turismo. Nós temos aí várias instituições voluntárias. É um projeto excepcional, que realmente visa pelo social. O presidente da Goiás Turismo, Fabrício Borges Amaral, disse que o maior objetivo do seu trabalho é unir turismo, inclusão e cidadania. O turismo tem uma função e cumprimento social muito importante. A gente precisa assumir essa responsabilidade antes de gerar emprego e renda, se gera valor humano, se gera dar mãos para as pessoas. Então nós estamos na Goiás Turismo, no governo do estado de Goiás, dispostos a fazer isso de forma muito firme. Na casa, o deputado Humberto Teófilo promoveu sessão especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Foi na noite de ontem, com a entrega de 40 certificados do mérito legislativo a mulheres que se destacaram em Goiás. Na noite desta quarta-feira, 40 mulheres foram homenageadas na Assembleia Legislativa de Goiás. O evento contou com a participação especial da banda de música do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Goiás. Samela Fonteles, advogada que foi homenageada, disse que se sentiu muito feliz pela lembrança.
Para mim é muito importante pelo trabalho que eu desenvolvo. Foi até mesmo o deputado, ele me convidou para receber essa homenagem, né, que é o do Dia da Mulher, então, assim, é muito importante para mim. Stephanie Inácio, que é policial militar, falou da igualdade e também da força das mulheres. Eu gosto dessa ideia de lutar pela igualdade entre homens e mulheres. Eu acredito que nós somos tão capazes quanto os homens de chegar a algum lugar bom e conseguir conquistar algo bom para a nossa sociedade. O deputado delegado Humberto Teófilo, autor da propositura, justificou a iniciativa e destacou ainda a atuação cada vez mais forte das mulheres na sociedade. Nós estamos fazendo esse mínimo reconhecimento, né, do papel da mulher na sociedade, tanto na segurança pública quanto em órgãos públicos, né, e está tomando um espaço de grande importância. E nós também temos projetos onde nós estamos também dando importância ao papel da mulher, né, não só no serviço público, como também no serviço privado. Então, com certeza, uma homenagem merecida a todas essas 42 mulheres. E nessa semana a TV Alego está apresentando várias histórias com depoimentos de mulheres, claro, pelo Dia Internacional da Mulher. Hoje a gente vai mostrar parte da rotina da única piloto de avião e instrutora de voo do Aeroclube de Goiás. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história da Raíla. Ela é piloto de avião e a única mulher instrutora de voo do Aeroclube de Goiás. Olá, meu nome é Raíla Siqueira, eu tenho 25 anos, eu sou piloto de avião, sou formada em Ciências Aeronáuticas na PUC Goiás. Trabalho hoje como instrutora de voo aqui no Aeroclube de Goiás e acumulo uma experiência de aproximadamente 1.200 horas de voo. Aqui no Aeroclube de Goiás eu sou a única instrutora mulher. Hoje em dia a gente tem um quadro muito pequeno de mulheres na aviação. O número ele ainda é um pouco inexpressivo com relação à quantidade de homens que estão pilotando, que são habilitados pela ANAC. Mas com relação a isso, o pessoal é bem receptivo, é bem tranquilo. Não tem muito aquele preconceito que tinha antigamente, aquele machismo que tinha. Hoje já está se tornando uma profissão cada vez mais comum para as mulheres. A carreira de piloto é uma carreira que requer muito estudo, requer muita dedicação, muita disciplina. Então, da mesma forma que é duro para os homens, para a gente também é, porque a gente tem que se dedicar ao máximo, tem que ter bastante objetivo, foco e, como eu falei, a disciplina para se tornar um bom piloto. Todas são capazes, as competências para se tornar um bom piloto, isso daí não depende de gênero. E hoje em dia acredito que tem pouca mulher nessa área por falta de incentivo, às vezes da família, da sociedade, que ainda acha que é um pouco estranho, né, que coloca a situação como algo masculino e na verdade não é. A mulher ela é muito capaz de gerenciar todos os sistemas, como todo mundo conhece, né, a mulher consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então essa é a principal competência para uma pessoa que quer entrar na carreira da aviação. Como o tempo não estava bom, não tivemos o prazer de voar com a Raíla, mas ela nos mandou vídeos com os alunos durante a aula de instrução de voo. O meu namorado ele é piloto também, né? Então eu tenho um incentivo muito bom nessa parte de relacionamento. E eu percebo que a família é o principal, é a parte que mais apoia. Então, essa base que a gente tem é fundamental. Então, conciliar a aviação com o restante é absolutamente natural e é possível.
assim, sem perder a vaidade e nem a delicadeza que a Raíla, piloto de avião, com toda a sua autoconfiança, determinação e certa de que escolheu a profissão dos sonhos, deixa sua mensagem a outras mulheres. Sigam os seus sonhos, tenham determinação, corram atrás dos objetivos, não se importem com a opinião negativa dos outros, sejam vocês mesmas, corram atrás e sejam felizes, busquem a felicidade através dessa realização. E para amanhã, mais uma história da série de reportagens da TV Alego sobre mulheres e suas profissões. E o Alego News de hoje fica por aqui. Continue com a nossa programação e acompanhe o Legislativo Goiano aqui pelo canal 61.2 e no canal 8 da NET. Uma ótima noite para você e, claro, um abraço nosso!